Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de tropicalismo. Mas professor, o tropicalismo é um movimento literário? Não, não é. É um movimento musical. No entanto, recebeu fortes influências literárias e por isso vem, nos últimos anos, sendo cobrado nos vestibulares na área de linguagens. Então, chega mais para conhecer o tropicalismo. Muito bem, pessoal. O tropicalismo não é um movimento literário, é na verdade um movimento musical. Esse movimento musical teve início aqui, no ano de 1969, quando um disco, que é considerado o disco mais importante da música popular brasileira, chamado Tropicália ou Panis et Circenses, foi lançado. Sabe quem participou desse disco? Nada mais, nada menos que Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Os Mutantes. Não é um disco só de uma pessoa, não. É um grupo de artistas que encabeçava um movimento. Por que esse movimento se desenvolveu no Brasil a partir de 69? Foi o seguinte, pessoal, nessa época nós estávamos sendo bombardeados por cultura americana. Quase tudo que se consumia aqui no Brasil era de fora. E surgiu uma necessidade muito grande de apresentar algo brasileiro à sociedade, para construir nossa identidade cultural. Só que era difícil concorrer com esse produto de fora. Então, esses artistas, de maneira bastante consciente, criaram um princípio nacionalista, pé no chão, crítico, inspirado na antropofagia oswaldiana. Qual era a proposta da antropofagia oswaldiana? Era estrategicamente absorver a cultura estrangeira para fortalecer a brasileira. Por isso que o nome é antropofagia, porque faz uma referência simbólica, certo, com a antropofagia praticada pelos índios, o canibalismo praticado pelos índios no Brasil. Os índios não comiam a carne do inimigo porque eles estavam com fome. Não, era uma cultura que dizia, era um elemento cultural que dizia a eles que ao consumir aquela carne, eles iriam adquirir as qualidades do inimigo, a força, a honra, a coragem. Então, Oswald de Andrade, em 1928, lança o Manifesto da Antropofagia, onde a proposta era devorar a cultura estrangeira, absorver tudo que essa cultura estrangeira tem de bom, para quê? Fortalecer a cultura brasileira. Então, inspirado na ideia da antropofagia dos índios, eu vou devorar a cultura estrangeira para contribuir com a cultura brasileira. Por quê? Porque dessa maneira não parece uma imposição. Eu vou misturar culturas e ao misturar essas culturas, eu vou apresentar um produto final que tem uma mescla dos dois estilos. Então, por exemplo, a sociedade brasileira daquela época estava consumindo muita música estrangeira. O rock, a psicodelia das guitarras, o Woodstock estava muito em evidência nessa época. Então, eu pego o que há de novo nessa arte estrangeira, mas eu incorporo as nossas origens, aquilo que é velho da cultura brasileira. O forró, o coco, o baião, o maracatu, a embolada. Se eu apresentar isso puro, vai parecer arcaico para a juventude. Então eu vou mesclar. Eu misturo isso velho com isso novo. Ele pensa que isso é algo novo, mas no fundo está consumindo algo velho. Eu digo que estou vendendo o estrangeiro e no fundo você está comprando o brasileiro. Era essa a estratégia para poder fortalecer a cultura nacional. Funcionou? Funcionou muito. Tanto é que depois do lançamento desse disco, inúmeros artistas brasileiros começaram a ser consumidos em nossa terra, por conta justamente dessa valorização de nossa identidade cultural. Nossa obra passou a não ser somente elogiada no Brasil, e sim também fora do Brasil, porque eles passaram a ser respeitados. E tudo isso por conta de uma estratégia antropofágica. Só a antropofagia nos une. É essa a ideia do Oswald de Andrade, que foi a base do pensamento da Tropicália. Aí tu vai pegar aqui, elementos do rock, a guitarra eletrônica, a psicodelia, com elementos do samba, das origens brasileiras. Essa mistura cativou o público e fez esse disco ser considerado o maior disco da música popular brasileira. Esse disco tem o título de Tropicália ou simplesmente Panis et Circenses. Panis et Circenses em latim quer dizer pão e circo, e é o título dessa obra. Hoje são inúmeros artistas consagrados. A Rita Lee
era vocalista de Os Mutantes. O Tom Zé é um dos mais irreverentes autores brasileiros. Gilberto Gil e Caetano Veloso dispensa apresentações, né? São um dos mais populares autores da música popular brasileira até hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado de nossa breve aula, revisão aí sobre tropicalismo. Se gostou, contribui aqui, curtindo, dando aquele joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha em suas redes sociais. Falou, tchau, tchau!